Louvado seja Deus, o nome do Senhor. Nosso Pai, Criador do céu e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. O nome de nosso Pai, Criador do céu e da terra. Nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o seu nome, meu Deus, meu Pai querido, Criador do céu e da terra. Louvado seja o Senhor Jesus. Bora, minhas pedras preciosas, bora rezar com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou convidar vocês para rezar comigo, falar comigo. O que vocês pretendem com as bênçãos do céu? Eu peço a nosso Senhor Jesus Cristo para todos de vocês. Louvado seja Deus. Aqui tá tão quente que o sol está descendo. E acabei de banhar. Só Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre ser louvado o nome de nosso Pai, dos anjos do céu e Espírito Santo, e dos bons irmãos de luz que está aqui. Bora entrar na presença de Deus, que Ele vai dar as bênçãos para nós. No vídeo que eu gravei, vocês vão ver que eu falei das crianças, né, que o mãe me perguntou como que as crianças que acabam de nascer, por que Deus leva, mas aí é porque ele viu que ele não podia deixar com a mãe. Então, a criança lá na frente ia dar trabalho, ia dar muita doença, outras coisas. E Deus levou de pequeno, né? Porque, eu quero responder uma mãe. Ela me fez um comentário, me respondeu isso, me perguntou isso aqui, mas tudo bem. Bora. Tem muitas coisas que Deus invita daquela mãe que ela não merece. Às vezes a cruz que ele deu para ela não é vamos supor assim, não é de sofrimento, né? Que Deus quer a benção para nós todos, né? Para nós todos. Mas se aquela mãe teve aquele nenenzinho na hora de nascer, Deus levou, era porque, quando ele ficasse 2 anos, 3, 4, e Jesus ia levar ele, a dor era maior. Ninguém quer perder seus filhos, né? Novinho, né? Mas aí, Jesus é quem sabe por que Deus levou aquela criança que acabou de nascer e Deus levou. Às vezes, isso acontece muito também, que aquela criança, se ele crescesse, ia dar um trabalho grande, às vezes vinha alguém, matava. Uma comparação, tá bom, gente? Via gente, matava, às vezes tinha um acidente de carro, não podia morrer, doença grave que nasceu, que não ia chegar mais à idade avançada, mais longa, muitos anos de vida. Aí atacava, podia ficar numa cadeira de roda, podia ficar na UTI, internado. Vocês estão entendendo agora? Então, aí Jesus faz o quê? Pegou, quando a mãe nasceu, levou essa criança.
Mas Jesus falou, o seu vem aí, depois você vai ter o neném sadio, perfeito. Mas ninguém quer perder seus filhos, não é verdade? É uma comparação que eu estou dando aqui. Essa menina que me perguntou. E, às vezes, nasce com a doença gravíssima e não ia ficar adulto, então Deus conseguiu levar. Aí agora tem aquela criança. Agora eu vou contar. Eu falei no outro vídeo que eu ia contar quando eu gravasse isso. A minha mãe, ela teve 6 filhos, tudo sadio. 6. E era parto normal. Era no interior, nós morávamos na roça, numa fazenda que meu pai trabalhava de vaqueiro. E aí, minha mãe pegou essa gravidez, beleza. Tudo bem, na gravidez tudo bem. Mas na hora que minha mãe teve o neném com 9 meses, o neném, no cordão umbilical, ele nasceu bonito, perfeito, uns 4 quilos por aí. E o cordão umbilical estava bem amarelo, da cor de uma flor, bem mesmo. E o menino nasceu aquela coisa assim, tipo amarela ao todo, que nem tem um açafrão. O mesmo jeito do açafrão. Sabe o que é o açafrão, né? Que a gente bota de comida? Daquela cor. E ali, na hora, deu banho, encostou em umbigo, despachou minha mãe. E o menino ali. Ainda estava vivo. Nasceu vivo. Mas depois de uma meia hora com 40 minutos, Jesus veio buscar. Era gordo, bonito, perfeito. Mas pela cor dele já se viu que era doente. E ali ele veio a falecer, na mesma hora. Aí meu pai arranjou a caixa grande, botou os paninhos dele, a manta, a roupinha, vestiu direitinho e foi para uma Santa Cruz. Que no tempo, quando morria uma criança assim, botava na Santa Cruz, enterrava lá. Dizia aquela igrejinha de Nossa Senhora. Lá pro Nordeste tem tudo isso. Aqui da cidade que não tem, pro lado de cá. Lá é pro lado do Nordeste, o povo mora em roça, é assim. Então, essa criança, meu pai mandou o rapaz cavar a cova e enterrou com a testemunha, tudo certinho lá. Que lá o padre vai lá ver. E ainda vai um doutor mandado pela igreja do padre, junto com o padre. Vai o padre e o doutor, para ver se estava morto mesmo. E o que era que aquela criança tinha. O doutor ia direitinho, beleza. O padre deu a missa, tá entendendo? E minha mãe chorava que se acabava. Eu já era grandinha. Aí eu falei, minha mãe, dei um abraço nela e falei, minha mãe, não chora não. Que a senhora pode ter outro se a senhora quiser, mas a senhora, eu acho que a senhora não pode ter mais.
Ela disse, minha filha. Aí eu consolei ela, né? Meu pai chorando, todo mundo chorando. Só eu que fui a consolar ela. Mas ali, com a minha vidência, de 4 anos que eu já tinha, quando minha mãe nasceu, o derradeiro menino, eu estava com 9 anos. 9 anos eu estava. Esse menino que morreu. E o nome dele nós já chamava Zezinho. Era o nome que minha mãe adotou dele. Eu fui estudar. Na minha vidência, Jesus me falou que ia dar trabalho para minha mãe, porque ele era doente. Minha mãe não queria se conformar porque perdeu aquela criança. E Jesus, na minha vidência, eu vim falar para ela que a cruz dela ia ser pesada se aquela criança ficasse sadio, ficasse grande. Então, o mais na frente podia morrer, alguém matar, minha mãe, né? Que Deus o livre, com uma comparação. E outra, aquela criança nasceu doente, Jesus vai levar. De todo jeito, é que manda na gente, que manda nas crianças, é Jesus. Jesus sabia o que ela ia passar com aquela criança, então Deus levou. Porque aquela criança podia ficar com 2, 3 anos, 4, e aí a dor era mais grande. E Deus levou essa criança. Minha mãe se calou. Com os 4, 5 dias, parece, ela viu Jesus, que minha mãe era vidente também. Ela viu Jesus na porta do quarto. A lâmpada estava apagada, o candeeiro, que não tinha energia no tempo, era apagada. E Jesus clareou o quarto e falou, minha filha, não se chore por essa criança, que essa daqui não era sua. Essa criança não era sua. Agora você pode vir outro. E ver o outro neném. Aí minha mãe se acordou, acendeu a lâmpada e falou, minha mãe. Meu Deus, sonhei com Deus. Aí levantou, mexeu comigo. Minha filha, você viu Jesus? Mas eu já tinha falado para ela. Deus ia no sono dela, ia explicar isso para ela. Ela era bezedeira, curadeira, parteira. E ela era de luz. E ali, depois, ela sentou na beira da cama e falou, o que a minha filha falou, que era eu, Jesus falou para ela. Então ela se levantou correndo, minha filha, estava bem. Você falou certo, Jesus, ele veio a mim, aquela luz bonita, aquele anjo, e falou, não chore, porque esse aqui não era seu. Minha mãe demorou um tempo, apareceu a gravidez. Minha mãe teve o neném. E esse se criou. Gente, esse é o caçulo. Ficou o caçulo. Tá vendo como Deus escreve na linha certa? Jesus falou para ela que vinha outro, mas ia ficar, ia ser sadio. E foi mesmo. Tá entendendo? Então Jesus, ele sabe da nossa vida. O lugar que você estiver, Jesus está com você. Qualquer hora que você pegar, Jesus, estou aqui nesse lugar, vou rezar aqui, chamar pelo Senhor. Jesus está pronto para receber qualquer um da gente. No qualquer lugar desse Brasil, qualquer lugar fora do Brasil.
Agora vocês entenderam? Deus é fiel. Deus escreve na linha certa. Ele sabe tudo o que passa na minha casa. Ele sabe tudo o que passa aqui. Bem assim é você do outro lado. Jesus, ele escreve na linha certa. Ele sabe a cruz que ele dá para eu, para vocês todos. Ele sabe a cruz que a gente vai poder carregar. Porque ele não dá uma cruz se você não puder carregar. Jesus, ele dá um frio para a gente se a gente tem um cobertor para não passar o frio. Porque isso já aconteceu também comigo. Tá entendendo, gente? Jesus, ele escreve certinho, o nosso Pai, Criador do céu e da terra. Nosso Deus maravilhoso que é Jesus. Por isso que eu amo Jesus em cima de tudo da minha vida. Jesus é a pedra mais preciosa que a gente tem. Sabe por quê? Quando eu cheguei do Nordeste aqui, eu trouxe 3 filhos. Isso eu já contei até no canal para trás. Eu trouxe 3 filhos, homem. Quando eu cheguei, lá pro Nordeste é tudo calor. Não é frio que nem tem aqui. E meus filhos eram roupinha simples, camisetinha. Eu não tinha cobertor, meu lençol era de pano de algodão, que é aquele paninho fino que a gente se enrola para não ter, botar o algodão, a lã no nariz. Era um lençolzinho fino. Quando eu cheguei, aí os vizinhos me disseram, poxa, a senhora tem cobertor? Eu falei, não tenho. Eu só tenho lençolzinho fino. Não tenho roupa de frio para meus filhos, nem nada, porque lá não tem esses frios que tem aqui. Aí eu passo, isso foi um dia de sábado, eu cheguei. Não, na sexta de noite eu cheguei. Quando foi na segunda, foi um frio. No domingo e na segunda, foi um frio. Aí as vizinhas me conversando comigo no sábado, porque ela viu, né, as panelas, os pratos que eu trouxe e a roupinha do saco. Aí eu falei assim, meu Deus, o que vai ser de mim? Mas na hora que elas me falaram, eu fiquei ali colocando na presença de Deus. Aí entrei, vim da casa dela, fui para minha casa, que era pegada, é casa pegada. E nem tinha um muro no meio. Eu fui pro barracãozinho, viu, gente? Não era casa não, era um barracãozinho pequeno. Só tinha uma porta, não tinha janela, só o quarto e o banheiro. Aí quando eu cheguei dentro de casa, aí eu fui rezar. Fui falar com Deus. Jesus, nosso Pai, não deixa o frio atacar meus 3 filhos. E nem a eu. Porque eu vou levantar cedo para trabalhar. Meus filhos vão para a escola na parte da manhã. Senhor, não deixa meus filhos passar esse frio que o povo está falando aqui. E esse frio que não deixa atacar, porque eu não tenho lençol cobertor. Eu não tenho roupa de frio que nem os outros povos aqui têm. Meus filhos só com a camisetinha da escola verdinha e o shortinho. Nada mais. Quando foi da segunda-feira, parece mentira, mas é verdade, gente. E hoje eu tenho testemunha, minhas vizinhas, que fala para quem quer que seja. Aí, os meus filhos foram para a escola. Aí, primeira coisa, a minha vizinha saiu da frente da casa dela e topou dos meus filhos, para ver se estava gelado. Não estava, estava tudo quentinho, quentinho.
O poder de Deus é grande. O poder de Deus é grande, gente. E aí, quando eu vou saindo, ela, mulher, você tá com frio? Não, eu tava quentinha. Sem blusa, do jeito que eu tô aqui, ó. Tá entendendo, gente? Aí os professores, a escola toda pegava dos meus filhos, todo mundo, os outros meninos, tudo de blusa de fio, de agasalho, né, moletão, batom de cacau para não lascar os lábios, tudo. E meu filho só com o short da escola e a camisetinha da escola. Os 8 dias que deu frio, de 5 a 8, eu vou falar para vocês. Deus é fiel. Quem fala com Ele que para rezar. Meus filhos, não teve frio, não sofreu o frio, nada. Eu não sofri, meu marido não sofreu, nem meus 3 filhos. Tá entendendo, gente? E os outros povos, as outras crianças, tudo de agasalho. Mas meu filho, só eles 3 que não tinha. Aí depois, a coordenadora da escola foi na minha casa para saber se meus filhos, por que ele era quente na escola. Todo mundo da escola pegava. Meu filho, era tudo quentinho. Para elas, meu filho deve estar morrendo, né, de frio. Por causa do frio, sem roupa. Não, gente. Quando ela foi lá e disse, dona Laide, a senhora não está passando frio, essas crianças não passam frio, essas crianças é tudo quentinho. O que é que a senhora faz? Aí eu falei, boa resposta. Eu vou lhe dar essa resposta. Jesus Cristo, nosso Salvador, conversar com Deus, explicar para Deus, porque Ele vê que eu não tinha dinheiro para comprar o agasalho, eu não tinha nada. Então ele jogou o frio por longe, mas não atacou eu, mas meus 3 filhos. Sabe por que ela falou? A senhora é a serva de Deus, muito respeitada para Jesus. E era verdade. Foi o que ela me respondeu. Tá entendendo? E aí, o outro ano eu falei, Jesus, o outro ano que o senhor trazer esse frio, eu vou ter roupa de frio para meus filhos e para mim. Aí o senhor pode mandar o frio que o senhor quiser. Quando foi no outro ano, o frio veio para valer lá em casa. Mas eu já estava com blusa de frio e meus filhos já estavam com todas as roupas de frio. Para você escutar que Deus escuta a gente. Jesus, ele ajuda os filhos dele quando não tem. Tá entendendo, gente? Não é por aí não, gente. Não é assim não. Jesus, por isso que eu falo para vocês todos, tira o seu tempo, vai rezar. Entra para o seu quarto e vai rezar. Porque Deus é fiel com os filhos dele. Era isso que eu passava para vocês hoje. Beijo. Eu me chamo Laide, sou a bezedeira, com muito amor, carinho, com muito carinho e respeito por todos vocês. Eu amo vocês. Que Deus e o céu protejam vocês e a mim de cá. Que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a sua casa, ilumine toda a sua família. Que Deus ilumine a minha também. Fica com Deus e até amanhã. Hoje quem está aqui é meu pai Ogum, São Jorge Guerreiro, Xangô e Oxalá Babá. Lindo, maravilhoso. Beijo para todos vocês. E Oxóssi, caçador, dono da minha coroa. Ó, fica com Deus que eu estou com ele, viu, gente? Beijo.